A gente vai dar início agora ao segundo painel do dia. No mercado de capitais, confiança é construída de forma coletiva, em rede. A gente falou muito já de confiança na primeira parte aqui dos debates, e essa confiança construída em rede a partir da atuação coordenada de diferentes agentes, com papéis, responsabilidades e com compromissos muito bem definidos. E é sobre essa dinâmica que é essencial para a transparência, a segurança e o desenvolvimento do mercado de capitais que a gente vai falar nesse painel sobre confiança em rede, papéis, responsabilidades e a governança do mercado de capitais. Eu convido agora para subir ao palco o Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, AMEC. Fernando Torres, editor executivo do Valor Econômico. Convido ao palco o Gui Almeida Andrade, auditor independente, ex-presidente do Ibracon. Alô, Valéria Café, por favor, diretora-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do IBGC. E o Zeca Doherty, diretor executivo da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Bom, eu vou moderar esse painel, convido ao palco também para trazer as contribuições o Sebastião. E vou trazer um pouco um quiz agora, Sebastião. Ou você quer me ajudar a chamar o quiz também? Você vai ficar... Acho que você tem que puxar essa bancada mais para perto. Aqui. Agora nós vamos inverter o papel aqui. Então, eu vou ser o mestre de cerimônia e você a moderadora aí do painel. Acho bom, hein? Vamos lá, cadê as perguntas? A ideia aqui nesse painel, enquanto as perguntas vêm aqui para a gente poder fazer o quiz, a ideia desse painel, como eu comentei no meu discurso de manhã, é a gente debater um pouquinho o papel de todos os agentes, né, do ecossistema de governança. Né? Assim, eu vou reenfatizar o que eu falei pela manhã. Né? Não existe um mercado de capitais atrativo se a gente, numa crise corporativa, quiser apontar o dedo para um único gatekeeper. Né? Somos, sim, gatekeepers, mas somos gatekeepers com outros agentes desse ecossistema de governança corporativa. Né? Então, a ideia foi aqui trazer a visão muito importante da imprensa, dos analistas de mercado, né, dos investidores, para que a gente possa fazer esse debate bastante construtivo dentro desse papel de cada um aí das suas responsabilidades, como que a gente consegue construir aí uma agenda de protagonismo para o país. Então, vamos para o quiz, é isso? Eu tenho que ler lá. Vamos chamar o quiz, então. Pô, aos 53 anos eu tenho até dificuldade de ver o próprio prompt ali. Ó. Vamos lá, na sua percepção, qual é hoje o maior risco para a confiança no mercado de capitais brasileiro? Alternativa A, assimetria, transparência insuficiente de informações. Alternativa B, expectativas irreais sobre os papéis dos agentes do mercado. Alternativa C, desafios na supervisão e punição de irregularidades. E alternativa D, comunicação inadequada em momentos de crise. Né? Então, a gente vai trazer a resposta durante o painel. Use aí também o aplicativo, né, para mandar, eventualmente, as suas perguntas. Né? Então, debate aí a partir das perguntas pré-elaboradas, garantindo que todo mundo tem espaço para falar. Tá certo. Bom, o Sebastião vai ficar aqui para ir complementando aqui os assuntos mais técnicos. Prazer estar aqui com vocês. O painel ele tem o tema de confiança, que é o tema central. Eu digo sempre que confiança é um fio invisível que amarra todas as soluções, né? Eu falo sempre que a confiança ela atrai investimentos, ela gera empregos,
ela sustenta o crescimento, né? Então, a confiança é construída com responsabilidade, com compromisso dos governos, das empresas e da sociedade civil. Eu queria começar com uma pergunta geral sobre essa questão do tema da confiança em rede. Vamos começar então, pelo Fábio, que está mais perto de mim, e cada um poder fazer uma abertura, uma introdução. Eu queria que vocês pudessem falar o que significa na prática, para cada uma das instituições que vocês representam aqui, o que significa o tema desse painel Confiança em Rede, na visão de vocês. Obrigado, Juliana. Obrigado, Sebastião. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui nessa belíssima conferência, num momento bastante sensível e delicado que a gente tem vivido no país. É o papo do cafezinho, é o papo das discussões, dos painéis, e eu acho bastante oportuno a gente trazer aqui essa discussão de uma confiança em rede, aqui ao lado dos meus colegas, enfim, de mercado de capitais aqui presentes também, tá? E eu faço sempre essa provocação, porque toda vez que a gente abre a página do jornal, né, e a imprensa tem tido um papel importante, né, Juliana, de acompanhar todas as evoluções aqui dos casos, né, aquela sensação que eu imagino de natureza humana, da gente buscar efetivamente um culpado, de ter a causa raiz, como a gente diz no mundo da auditoria, né, de ter uma resposta pronta, de achar o ponto de falha, o elo que faltou. Isso é obviamente muito difícil da gente fazer sem uma devida análise, mas a leitura do cafezinho não quer análise, não quer julgamento, dizia aqui a presidente do nosso querido Conselho de Recursos, né? A gente quer uma resposta rápida, né? Isso nem sempre é possível, porque na extensa maioria das vezes, quando a gente está tratando desses grandes casos, o diretor Ailton do Banco Central citava aqui, né? A respeito de o carro acertar o muro, né? A gente vai questionar, mas quem foi que concedeu essa habilitação para o motorista? A gente tem que fazer uma investigação, tá? E o que a gente tem visto aqui, falando da confiança em rede, né, é de que essas múltiplas camadas, elas precisam funcionar, né? E cada uma tem ali um papel, obviamente, importante, né? Mas o que a gente tem visto é que uma complexidade das operações tem exigido mudanças numa espécie até de autoavaliação de como cada uma dessas camadas precisa, obviamente, se reinventar, né? Citando nominalmente. Estamos aqui numa conferência de auditores, né? As perguntas retóricas que têm sido feitas né? Onde estavam os auditores no momento em que isso, em que aquilo? Elas se estendem. Onde estava o conselho de administração, que não viu isso, que não viu aquilo? Onde estava o comitê de auditoria, a auditoria interna, as instâncias, né? Quer dizer, as consultoras, enfim, né? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Minha experiência com crises, né? E eu venho aqui de uma formação de regulador, que lido muito com crise, com analista de risco, né? Diz o seguinte, né? Quando esses acidentes aéreos, na famosa analogia, acontecem, né? A gente tem que fortalecer essas múltiplas camadas, seja do ponto de vista de escopo de atuação, seja de revisitar a regulação. A gente viu aqui, tanto o presidente da CVM citando, quanto o diretor do Banco Central, mostrando, olha, possivelmente vamos ter aumento de escopo, vamos ter requisito mínimo, estão aumentando. Essa é uma análise muito factível. Eu, particularmente, tenho uma certa reserva da gente sair aumentando regulação, né, entendendo que o que está acontecendo são gênios do crime operando. E toda vez, né, que um gênio do crime senta para perpetrar uma fraude, né, a regulação tem toda a sua limitação. Vamos onerar 99,999% do mercado por conta de uma atuação perniciosa individual? É uma pergunta retórica que a gente precisa fazer, tá? Eu, particularmente, entendo, né, que essa complexidade está exigindo que a gente se reinvente. E eu vou só concluir, talvez, aqui a primeira rodada, para não deixar de falar da confiança, trazendo o chapéu aqui dos investidores, onde eu efetivamente atuo, né, para concluir, né, quer dizer, se o investidor, usuário da informação, do trabalho do auditor, ele começa a ter second thoughts, desconfiança sobre, enfim, né, se os números são efetivamente reais ou se são fictícios, se os conselhos são decorativos, se os pareceres estão perdendo valor, né, o mercado simplesmente para de operar.
porque o funcionamento do mercado se dá efetivamente com base na confiança. O Dr. Sérgio Bruno mencionava aqui no painel anterior, não fazemos nem operações comerciais se a gente não tiver isso, e o funcionamento do mercado, na leitura do funcionamento da auditoria, base da confiança, se deixa de existir, a gente começa a questionar uma série de outras operações de funcionamento do mercado. Isso não pode acontecer. Eu trouxe outros comentários aqui, mas para essa reflexão inicial, fico por aqui, Juliana. Vou passar a palavra para a Valéria, para poder, então, trazer a visão dentro desse contexto que o Fábio colocou muito bem, né, Valéria, que é o assunto do cafezinho, né, como ele falou, né, essa sensação de que há uma insegurança que nunca vimos e o quanto que está entranhada e até onde chegou, né, onde estavam os fiscalizadores, né? Bom, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui participando desse evento tão importante, falando com essas entidades de mercado, né? O que eu acho mais importante quando a gente fala em confiança é a gente imaginar que nós estamos falando de um mercado que você tem as empresas, você tem o regulador e você tem as organizações da sociedade civil, que muitos de nós estamos aqui porque somos organizações da sociedade civil, contando e representando o que acontece. Quando a gente fala em confiança, a base de toda ela está no sistema que é construído, nas estruturas das organizações que são montadas, na forma como essas organizações são transparentes ou não, na forma como elas orientam, monitoram, e isso é governança, né? Então, acho que vale a pena trazer que, será que a governança está em risco? Bom, a governança ela só existe de fato quando você tem princípios que acontecem. Eu sempre gosto de repetir isso, porque é importante, né? A governança ela existe porque ela é um sistema, porque ela tem processos, porque ela tem estruturas e porque tem pessoas com princípios. Pessoas que têm princípios como integridade, transparência, responsabilização, que é responsabilidade pela decisão que essas pessoas tomam, transparência, equidade, sustentabilidade. Quando você tem tudo isso funcionando, ótimo. Mas será que? E aí, quando você vem com a pergunta, será que? Vem a questão, e a confiança de tudo isso? E é por isso que a gente precisa efetivamente pensar qual é o nosso papel aqui, todos nós que estamos aqui e que a gente faz parte, em algum momento, da governança das empresas e dos ecossistemas que a gente vive. Qual o nosso papel aqui? Que coragem nós temos? Eu sempre gosto de usar a palavra coragem, quando a gente vê alguma questão. E cada vez mais a gente vê da importância das linhas de defesa terem coragem para levantar e trazerem os problemas ou algumas questões que elas estão vendo, dos comitês de apoio ao conselho olharem e falarem das questões que existem, do próprio conselho de administração e do mercado em geral, né? Então, quando a gente olha para a confiança, a gente fala em gerar valor. Eu acabei de voltar de um evento semana passada, um evento que reuniu todo o mercado financeiro da América Latina, falando sobre relações de confiança. E o quanto o mundo investe ou não na América Latina e o que se espera da América Latina. E a América Latina, ela é hoje o rest of the world. Quando você olha lá para os relatórios, né, você vê o rest of the world. A gente está lá. E o que a gente quer com isso? Será que a gente quer efetivamente estar neste lugar? Ou a gente quer usar o melhor que a gente tem, que são as nossas riquezas naturais, para ganhar valor com isso, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar. E isso começa com integridade. Então, o que eu queria fazer uma provocação aqui, para a gente sair da conversa de cafezinho e integrar o primeiro, o segundo e o terceiro setor, para a gente começar a fazer diferença nesse processo, para garantir a confiança que a gente conquistou nos últimos anos e não perdê-la, né? Acho que é um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada. Eu queria passar a palavra para o Zeca. Zeca Ambima, inclusive, vem trazendo uma série de avanços, até agora na campanha, de toda a evolução que vem acontecendo no mercado de capitais, enfim,
não podemos perder, né, todo esse trabalho que vem sendo feito de desenvolvimento de um mercado de capitais fundamental para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, queria que você pudesse trazer essa questão da confiança na prática, o que representa aí, na visão da Ambima, nesse momento de debate em relação a esse assunto. Né? Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Juliana. Obrigado ao Ibracon, Sebastião, pelo convite. Parabéns aqui pela organização da conferência e também pela escolha do tema, né? Confiança, e ainda respondendo um pouco a tua colocação, Juliana, assim, para o mercado de capitais, confiança é tudo, porque e confiança em rede é a estrutura que o mercado de capitais se baseia, porque primeiro que mostra que o mercado de capitais não é uma coisa isolada, né? Que a gente não consegue viver ele ali sozinho, né? Sem a sociedade e tudo, né? Então, o mercado de capitais composto, como a Valéria já comentou, aqui por diversos agentes, né? E sejam os agentes financeiros, associações como as nossas, pela imprensa, que nos ajuda muito como meio de comunicação para apresentar, e muitas vezes a gente esquece que o mercado de capitais ele não existe se você não tiver um investidor. E aí, pela ótica do investidor, a confiança é fundamental, porque você, assim, ele precisa confiar que os recursos dele, da onde ele está negociando, aonde ele está obtendo as informações, ele precisa ter confiança nisso aí. Então, assim, confiança, a gente fala às vezes, né, dentro do mercado, dentro de profissionais aqui como auditores e profissionais do mercado como um todo, às vezes fala muito de troca de informação, de transparência e tal, e a gente muitas vezes esquece do investidor. Nada disso existiria, o mercado de capitais, se você não tiver um investidor. E para o investidor, a palavra-chave é a confiança. Além disso, falando um pouco da Ambima, da atividade da Ambima em si, a gente é uma entidade associativa e nós somos autorreguladores. Então, tem um depósito de confiança dos agentes de mercado nas nossas atividades, né? Que nós somos responsáveis por estar ali supervisionando o mercado, né? Estabelecendo normas e supervisionando o mercado, fornecendo dados para o mercado e para os investidores. Então, tem um depósito de confiança fundamental na nossa atividade. E para complementar, Juliana, acho que muito em função desses últimos acontecimentos aí que o Fábio comentou, assim, rapidamente, a gente, lá na Ambima, a gente olhou isso, temos nossas preocupações, obviamente, estamos aperfeiçoando algumas regras e as nossas supervisões, óbvio, a gente sempre faz isso, e quando tem episódios, é sempre uma oportunidade da gente aperfeiçoar. Mas uma coisa que surgiu na associação, dentro dessas discussões, foi que está muito relacionada ao investidor e muito relacionada à sociedade, é mostrar a importância do mercado de capitais para a economia real, para a sociedade, para o dia a dia da pessoa, seja ele investidor ou não, né? Trazer o mercado de capitais, mostrando o impacto dele na vida, na economia real, na vida, no dia a dia das pessoas, porque isso muitas vezes passa desapercebido, né? Olha, o investidor olha só ali, se o meu recurso está bem depositado, se eu vou ter o meu rendimento e assim por diante, e a gente acaba também esquecendo que o mercado de capitais é a mola propulsora do desenvolvimento do país. Rui, vou passar a palavra para você, que esse tema do painel, confiança em rede, ouvindo vocês falarem, fica muito claro que não é uma coisa só, é um elo, né, que se constrói essa confiança
que é fundamental a partir de todos esses atores envolvidos. Queria a tua visão nessa questão aí da confiança em rede. Eu liguei sem querer. Primeiro, obrigado, Juliana, obrigado, Ibracom, pelo convite. Realmente, Juliana, a confiança se constrói com vários elos. E a auditoria independente, ela é um dos elos iniciais da corrente. Pode não ser o mais forte, pode não ser o mais fraco, mas é um elo importante, porque está lá no início dessa questão de confiança no mercado de capitais, né? O auditor, todos sabemos, ele, com a sua credibilidade, ele atesta que as contas foram preparadas de acordo com a prática contábil daquele momento. E isso deve levar para o público leitor a confiança. Agora, essa confiança é conquistada, o auditor tem essa confiança por uma série de conceitos, não só de uma prática de auditoria normatizada, solidificada, ensinada na carreira de cada um, como o Instituto que dá exemplos de ética, dá orientação sobre ética, dá esclarecimento sobre a aplicação da norma e assim por diante. Então, sem o auditor, o mercado fica um pouco sem chão, sem algo externo que diga, pode confiar. E aí vem a responsabilidade, aí vem o risco que o auditor corre. Alguém citou, acho que foi o Fábio, de que do outro lado da mesa eu tenho os preparadores, os responsáveis pelas informações, são aqueles que captam os recursos públicos para tocar os seus negócios, e essas pessoas têm interesses diversos, interesses legítimos, corretos, honestos, mas às vezes interesses atrapalhados. E é esse público com o qual o auditor tem que lidar. Ele lida tendo como princípio de que a informação que ele está recebendo e as conversas que está tendo são todas corretas, honestas, informadas, mas algumas vezes ele não consegue distinguir os problemas que estão sendo apresentados ali para ele, né? Se uma fraude existe, ela é escondida, todos nós sabemos disso. E aí vem, Juliana, um ponto que até o Fernando provocou quando a gente fez a reunião de alinhamento para esta parte da conferência, de que o público desconhece algumas coisas básicas da auditoria, né? O público não sabe o que é uma ressalva exatamente e não sabe distinguir o que é uma ressalva e o que é uma ênfase. O público precisa saber disso, né? Nós não fizemos nada para explicar para o público se isso é importante ou não. Eu sou do tempo, isso é ruim de falar, né? Sou do tempo que o auditor emitia uma opinião com 2 parágrafos. E a gente sabia que se o parecer, a gente chamava de parecer, tivesse 2 parágrafos e dissesse as informações estão corretas, o público pode ficar tranquilo. Se tiver mais de um parágrafo, o público deve se preocupar. Era um conceito básico. E hoje não, eu tenho um relatório enorme, com muitas informações, né? Principais assuntos de auditoria, o que é isso, por que isso está lá, o que isso ajuda para o leitor. Na verdade, isso ajuda para o auditor. Na hora que tiver algum problema, ele vai dizer, eu foquei isso como principal assunto, eu trabalhei desta maneira. Isso é mais uma defesa do que uma informação pública. Então, tentando empacotar o que eu estou falando, a credibilidade de demanda decorre de ações concretas e comportamento ético, correto, custe o que custar, mas decorre também desse alinhamento
com todos os atores que tem nesse mercado, desde os administradores, passando pelos analistas, pelos investidores e pelo conjunto de governança, etc. Acho que, para começar. Fernando, você como jornalista, né, e eu no papel aqui do jornalista, olhando esse tema da confiança em rede, acho importante destacar a importância que o jornalismo profissional, comprometido, no momento de fake news, de gente que produz conteúdo sem a responsabilidade de valorizar quem é o conhecedor, quem são os especialistas, né? Para mim, eu falo que só tem uma bandeira, é a bandeira da educação, do conhecimento, a gente ouvir, seguir, influenciar, né? Seguir o influenciador que realmente é a pessoa que estuda, né? Cada vez que eu vejo alguém ficar produzindo conhecimento e repostando de alguém que não é da área, né, que não estuda, que não pesquisa, é uma desvalorização para o professor, para o pesquisador, e vejo muito você fazendo esse trabalho de formiguinha ali há tanto tempo, no Valor, construindo essa educação financeira, educação econômica. Sabe que eu sou sua fã, né? Então já puxo o saco aí, falando bem do jornalismo. Tem também o mau jornalismo, mas o jornalismo profissional, que é o grupo no qual insiro nós dois nessa categoria. Bom, obrigado, Juliana, pelas palavras. A admiração é mútua aqui. Queria agradecer ao Ibracom pelo convite, a vocês todos que estão nos assistindo. Vou fazer só uma ressalva aqui, que eu vou falar em nome pessoal, não oficialmente aqui pelo Valor Econômico, mas a gente, acho que a imprensa também faz parte dessa rede de confiança, né? A gente também tem o nosso papel e a gente também, de alguma forma, se apoia nessa rede. A gente tenta fazer nosso trabalho da melhor forma possível, e aí o jornalismo profissional, ele também pode errar, mas a gente tem sempre o compromisso de admitir nossos erros e corrigir o que uma pessoa qualquer que produz conteúdo na internet não necessariamente precisa fazer, não tem marca a zelar, não tem reputação, enfim, é outro cenário. Mas eu queria trazer um caso, um banco que teve uma fraude nesse banco. E ele é bem ilustrativo dessa questão da confiança em rede, que acho que a gente vive hoje um momento de desconfiança, então é interessante a gente tratar um pouco disso. E aí, na época, né, eu estava apurando isso, e aí eu falava com pessoas do conselho, e eles falavam, não, mas tinha o comitê de auditoria, tinha a auditoria, tinha o Banco Central, e ninguém viu. Então, a culpa não é nossa. Aí eu falava com alguém do comitê de auditoria, ele falou assim, não, mas tinha o conselho, tinha a auditoria, tinha o Banco Central, a culpa não é nossa. Falava com o Banco Central, falava assim, não, mas tinha auditoria, tinha o conselho, tinha o comitê, e a culpa não é nossa. Enfim, e assim se segue. Esse exemplo aqui não é do Banco Master. Eu estou falando do Banco Pan-Americano em 2010, e a conversa já era assim. Então, com certeza, a confiança se estabelece em rede, mas a rede, ela não deve ser uma desculpa para eu não fazer o que eu preciso fazer. Cada um tem que fazer o seu papel, e não deixar de fazer o seu papel achando que o outro está fazendo. Então, de certa forma, eu acho que é um convite a gente refletir se a gente está fazendo o que a gente deveria. Será que porque tem os casos de fraude, e de verdade tem mesmo, né, em que os gatekeepers todos, essa rede toda, não vê nada, não encontra nada, porque, como já foi dito, as fraudes são feitas para ficarem escondidas. Mas tem alguns casos em que alguns sinais amarelos aparecem, e eu tenho certeza que pessoas envolvidas nesses casos falam assim, puxa, eu achei que tinha uma coisa ali, mas eu não agi. Eu não tomei a iniciativa. Eu já escrevi isso também numa coluna, que eu acho que algumas dessas profissões, elas requerem que as pessoas sejam o chato da mesa. Do tipo assim, eu não quero ser o chato que vai falar que não quero, não vou aprovar, não vou assinar. E eu acho que para conselheiro de administração, que assume responsabilidade, para auditor, comitê de auditoria, às vezes você vai ter que ser o chato.
Então, se você viu alguma coisa, discordou, principalmente tem uma plateia de jovens aqui, a profissão de auditoria fala bastante de ceticismo profissional, exerça esse ceticismo. Se você, não quer dizer que necessariamente eu não vou aprovar, mas se você está na dúvida, pede mais informação, atrasa o balanço, avisa as autoridades, enfim, toma as providências que estão no seu escopo. Um conselheiro, não vou assinar a demonstração, vou votar contra, vou me abster. E claro, depois acho que a gente pode discutir um pouco mais, o que acontece quando os problemas são encontrados e são reportados. Acho que também é um outro aspecto que acho que a gente precisa melhorar aqui no Brasil, da responsabilização. Porque tem vários casos em que se encontra as coisas, seja antes, seja depois, e que a punição às vezes não vem, ou não vem à medida que se espera, e acho que aí não educa, deseduca o mercado. Enfim, acho que pode só dar uma cutucada aqui para continuar o debate. Vocês fiquem à vontade também para, enfim, intervir. Vou jogando aqui algumas provocações aqui também. Para o Fábio, aqui, que está perto aqui de mim, volto a roda, girar para cá. É importante você falar sobre essas diferentes organizações que compõem o mercado e a melhor maneira de atuar de uma forma mais integrada para fortalecer a confiança dos investidores e da sociedade. Como é que você vê essa atuação, enfim, podendo ser, né, de uma forma um pouco mais integrada? Perfeito, Juliana. A despeito da gente ter essas múltiplas camadas que a gente tem falado aqui, eu acho que é inegável para todo mundo entender que precisamos, no mercado supervisionado, de um maestro. Né? Quem é o maestro do mercado de capitais? Quem é o maestro do sistema financeiro? Estamos falando dos supervisores. Né? Eu tenho sido bastante crítico, né, à atuação, talvez, no desenho de um modelo de supervisão. Eu acho que uma crise, a despeito de todo o viés negativo, tem sim um lado de lições aprendidas e de aperfeiçoamento que a gente precisa implementar. Tá? E eu faço essa crítica porque se a gente enxergar, né, a atuação, vamos pegar aqui da própria CVM, no ano aqui do seu cinquentenário, né, com grande importância, a atuação dela aqui na regulação, excelentes quadros, tem competência técnica, mas um modelo que tem se mostrado excessivamente sancionador, faz excelentes julgamentos, tem uma expertise aqui no processo sancionador, mas quando a gente olha o modelo de fiscalização da CVM, quando a gente olha talvez a ausência de um modelo prudencial, de antecipar questões que de maneira recorrente têm sido feitas, a gente pode interpretar que o maestro de toda essa camada aqui tem um comprometimento, precisa efetivamente mudar o seu modelo de supervisão, caminhando aqui para uma linha de supervisão baseada em risco. Eu tenho uma crítica forte com relação a esse modelo prudencial da CVM, não é de hoje, porque se a gente não tiver esse maestro, né, quer dizer, coordenando todas essas camadas, essas medidas de proteção, a gente vai sobrecarregar as demais. Não dá para imaginar a gente deixando um peso excessivamente grande, Zeca, num modelo de autorregulação, não vai conseguir resolver tudo sozinho se a gente não tiver uma força grande da CVM. A gente não consegue colocar todo o peso no aumento de escopo de auditoria, todo o peso agora na reformulação do escopo do trabalho, se a gente não tiver uma coordenação de uma atuação do supervisor. Tem uma punição, obviamente, eficaz e exemplar é importante, mas tem um modelo de prevenção também como algo muito relevante. E eu vejo, a despeito dos problemas, das crises, né, dos casos que a gente está discutindo aqui, né, que essas camadas efetivamente estão funcionando. Né? Se a gente pegar, só para dar um exemplo aqui, Juliana, né, do que está acontecendo hoje no mercado de capitais, né, muitos problemas, mas efetivamente uma questão econômica, de um momento de ciclo um pouco mais delicado, um juro mais elevado que tem pressionado aqui o resultado das companhias, muitas caminhando numa linha de recuperação judicial, extrajudicial. Se a gente olha os pareceres de auditoria que têm sido emitidos, a gente vai encontrar lá sinalizações de going concern, né, questionando aqui efetivamente a continuidade dos negócios. A gente vai encontrar nos pareceres recentes manifestações aqui de comentários sobre provisionamento, a gente vai encontrar sinalizações aqui de ressalvas, comentários. Então, ou seja, as camadas efetivamente estão funcionando, mas a sensação que a gente tem, né, que aqui como sociedade falando, né, é de que
esse questionamento, esse olhar no espelho, né, será que a gente precisa mudar nosso escopo, nosso trabalho, ele também precisa ser feito na linha dos reguladores. Eles têm atuado, né? Recentemente, não vou aprofundar aqui, a gente viu uma decisão do ministro Flávio Dino, confirmada aqui, como mencionou o presidente indicado da CVM, de que, enfim, temos confirmado pelo plenário, né, de que, demais ministros, de que a gente tem um caminho, né, quer dizer, não é só falta de recurso. Agora temos a sinalização de que podemos usar esse, talvez, arsenal que está chegando para mudar efetivamente o escopo do trabalho. Então, assim que tenho visto aqui, de que assim, não dá para a gente concentrar o peso e apontar dedo para uma única camada isolada. Essa atuação em rede precisa funcionar e, na minha leitura, os supervisores são maestros desse concerto todo. O Fernando fez uma provocação sobre a questão da punição, já está chegando perguntas sobre isso, eu quero ler uma que acho que resume aqui um pouco das que estão chegando, sobre responsabilidade do auditor, que pouco se vê em termos punitivos aos que cometem fraude. Eu queria passar, talvez, aí para o Zeca, enfim, vocês fiquem à vontade aí para complementar também, se a legislação e a regulamentação que existem, elas são suficientes para desestimular a fraude. Fiquem à vontade. Pode, Zeca, se você quiser responder. Eu acho, assim, se é suficiente para evitar a fraude, eu acho que a discussão não é aí, nesse ponto, se ela é suficiente ou não. Eu concordo com o Fábio, que eu acho que, principalmente depois de 2008, quando a gente teve, vamos dizer assim, a última grande crise financeira mundial, né? Até nós aqui no Brasil fomos relativamente poupados dessa crise, mas o mundo sofreu bastante com a crise de 2008 e 2009. Você tem aí uma revisão do perímetro regulatório para os supervisores, né? Alguns países, algumas jurisdições avançaram, reviram, encontraram a bala de prata ali, dificilmente responder, entendeu? Dificilmente é uma resposta. Outros não, outros fizeram alguns ajustes e assim por diante e tal, regulação. Então, eu falo isso porque às vezes, quando a gente vê, por exemplo, nós tivemos aí esses casos aí de fraude, trouxe aqui a questão do Pan-Americano e essa mais recente agora de Master e REAG, não necessariamente você tem que colocar mais regulação. Eu acho que você pode aperfeiçoar, fazer alguns ajustes na regulação. Minha visão é muito assim, eu acho que olhando o arcabouço regulador hoje brasileiro, seja principalmente Banco Central e CVM, o diretor estava aqui antes no painel e até comentou um pouco sobre isso. Eu acho que o que a gente precisa aperfeiçoar, antes de olhar a regulação, é o processo sancionador. E aí, falando aqui em palavras, em letras garrafais, precisa punir muito mais do que a gente está punindo. Tem que doer muito no bolso. Tem que doer muito no bolso. Não é pouco, não. Tem que botar na cadeia, a gente tem que avançar nisso aí. Tem que avançar nisso aí, sabe? Tem que dar uma resposta, os reguladores têm que dar uma resposta, o nosso sistema jurídico tem que dar uma resposta forte para isso. Porque fraude vai ter sempre, né? Vai ter sempre um lado B, entendeu? Tentando fraudar alguma coisa. Hoje em dia, então, com toda a questão de tecnologia, digitalização, isso exponencializou a inteligência artificial, isso está sendo usado para o mal também, todo mundo sabe disso. Então, isso exponencializou, pega um mercado brasileiro que foi bancarizado agora na última década absurdamente, né? Então, o mercado de capitais está aí também, atendendo todas as classes e tudo. Então, a gente precisa realmente algum aperfeiçoamento na regulação? Vai ter sempre, né? Mas eu acho que o que é urgente e que a gente deveria focar no processo sancionador, no enforcement,
uma palavra, e assim, nas punições. Eu acho que esse é o caminho. Ô, Fernando. Eu ia complementar, mas era basicamente para endossar o Zé que acabou falando. Que acho que Porque essa sensação de que vai acabar em pizza, isso aí é muito prejudicial, né? Terrível, terrível, porque assim, a gente sabe, vai ter outro caso de fraude daqui a um tempo, X, a gente não sabe, não tem bola de cristal, assim, vai ser pior, vocês estão vendo aí os crimes cibernéticos, entendeu? Né? Os hackers indo lá, entrando no Pix, desviando milhões e tudo, então assim, isso tem várias maneiras de combater isso, revisão do perímetro regulatório, que nem o Fábio comentou, entendeu? Tem, obviamente, críticas ao Banco Central, críticas à CVM, que já estão sendo tratadas e tudo, a gente está aperfeiçoando, mas enquanto o nosso sistema jurídico de enforcement não aperfeiçoar e realmente botar esse pessoal na cadeia e arrancar o dinheiro que for desse pessoal, não tem jeito. Fernando, só para ele complementar que eu interrompi. Não, eu ia endossar isso. Me parece que é mais uma questão de enforcement, de fazer o processo sancionador funcionar, do que nova legislação. Até acho que tem algum espaço para melhorar. No governo passado, quer dizer, nesse governo, se apresentou ali uns anos atrás o Marcos Pinto, aquele projeto de lei para dar um pouco mais de poder para os investidores serem eventualmente ressarcidos, uma espécie de class action brasileira, mas acho que o nosso problema é anterior, é mais de fazer valer. Antigamente, uns anos atrás, teria esse problema, né? A CVM tinha uma multa limitada a R$500 mil, era muito baixa. Hoje em dia não tem mais esse problema. Eu acho que é uma questão de fazer, acho que a Valéria... Eu queria complementar aqui, né? É possível você fazer toda essa parte de acompanhamento do que as empresas fazem com inteligência artificial, por exemplo, que hoje não se faz. E o investimento é importante? Mas é um investimento possível, né? Então, esse é um ponto. Dá para fazer toda essa parte de monitoramento por meio de inteligência artificial, e aí você consegue revisar tudo, né? Outra coisa, primeiro, enforcement é tudo, você tem toda a razão. Responsabilização é tudo. E se a gente não tiver punição, as pessoas vão fazer o que elas quiserem, com certeza. Agora, eu acho que vale a pena trazer, no Brasil, a gente tem regras que mudam muito, e isso traz uma insegurança jurídica muito grande. E para os investidores, isso é péssimo. A gente precisa ter instituições fortes que efetivamente tragam essa questão de confiança, que elas efetivamente consigam atuar com recursos, que esse é um ponto fundamental. E previsibilidade, a gente precisa dar mais previsibilidade para o investidor internacional e nacional, porque senão fica muito difícil. É verdade. Ô, Gui, tem até uma pergunta bem prática aqui sobre essa questão da confiança que a gente está falando, que é qual é o verdadeiro custo econômico da perda de confiança? Para construir confiança, leva muitos anos. As 4 firmas grandes de auditoria têm em torno de 180 anos de existência, né? Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas vão para 200 anos de existência logo, logo. A minha firma, que é pequenininha, tem 82 anos de existência. Então, a credibilidade é construída, não estou dizendo que a minha tem credibilidade, a credibilidade é construída ao longo desses anos, né? Trabalhando, acertando, errando, corrigindo e assim por diante. Mas você perde essa credibilidade rapidamente. Basta um erro horroroso, você perde a credibilidade. O que a gente nota, e aí o custo de perder credibilidade é o custo de perder cliente, é o custo de perder espaço. Não vou citar um caso recente famoso. E essa também é uma preocupação dos reguladores, né? No Reino Unido, pensou-se
em fazer as 4 firmas cindirem para voltarmos a ter 8 opções, porque 4 opções são poucos. Se uma nesse momento quebrar, sumir, nós temos 3 opções para o mercado de capitais de grandes empresas. Então, como se constrói essa credibilidade, como se mantém essa credibilidade e qual é esse custo de perder a credibilidade? O custo é para todo mundo, né? Eu perco o meu ganha-pão, eu perco a possibilidade de trabalhar, mas o mercado perde opções de confiar, de agentes em quem confiar. A gente está falando em punição. O Reino Unido teve um caso grande, 2019, se eu não me engano, Carillion, 2018, 2019, a empresa que era um gigante multinacional faliu, e foi um escândalo horroroso. Os executivos foram punidos este ano, 2026, né, e punidos com afastamento, são 2 executivos que foram punidos, 15 anos fora do mercado, uma coisa assim. Quer dizer, quando ele tiver idade para voltar ao mercado, ele não tem mais idade para trabalhar. Os auditores foram punidos, não a firma, mas os auditores envolvidos nesse negócio foram punidos. Então, é um conjunto de coisas, Nós, auditores, temos que trabalhar bem, com cuidado, né? Mas o mercado todo tem que funcionar, o regulador tem que estar presente. No nosso caso do regulador, e isso já falamos bastante, ele não tem dinheiro, a CVM não tem dinheiro. E essa é uma reclamação antiga. Quando a primeira vez que cobraram taxa de fiscalização das firmas de auditoria, nós choramos. Aliás, fizemos um grupo, fomos no Rio de Janeiro conversar lá com o presidente do CVM, e o desgraçado já falou que... De tristeza ou de alegria, Gui? Como é que é? Choraram de tristeza ou de alegria? De tristeza, né? E o cara ainda falou, esse valor é o preço de um almoço. O cara comia caro pra caramba. Mas o ponto é que, depois a gente vem a saber que essa taxa que é paga, e que deve ser paga mesmo, tem um custo de fiscalizar, e todos os agentes de mercado pagam, ela não chega na sua totalidade na CVM. Nem agora vai chegar, né? O Ministério está resistindo. E, há um tempo atrás, o Roberto Teixeira da Costa escreveu um artigo no jornal, e ele defende que se carregue recursos para a CVM, mas ele disse um pedaço da taxa. E eu escrevi, pô, Roberto, um pedaço da taxa? Ele falou, quem nunca comeu melado, quando come... Então, há um risco também de eu botar dinheiro na CVM e ela gastar mal. Esse risco existe, ele está presente. Mas o ponto é que precisa melhorar os reguladores, precisa melhorar o ambiente de mercado. A gente teve vários avanços nesses anos com o novo mercado. O novo mercado teve que fazer concessões. Quando lançou a ideia, todo mundo aplaudiu, mas quando foi ver, ninguém queria entrar. Aí teve que fazer escalamentos, né, níveis para chegar no novo mercado. É caro, né? Comentei aqui no café, não sei qual era o assunto, mas os administradores não colocam recursos no back-office. Então, a área de controladoria não tem os recursos que precisaria ter, não tem os sistemas que precisariam ter, não tem o tamanho, a quantidade de pessoas que precisaria ter. Quem que tem que trabalhar por isso? É o Comitê de Auditoria, que tem que ir lá trabalhar para melhorar o orçamento dessas áreas. E quando essas áreas são fracas, as informações são mais fracas também, são mais frágeis. Isso tudo destrói o processo de informação e, no fim do dia, de credibilidade. Quando que vem um escândalo, todo mundo é culpado. E último comentário, nesse caso recente, a gente viu uma coisa que nunca tínhamos visto, que foi 2 funcionários do Banco Central comprados pelo magnata da fraude. Então, isso nunca tínhamos visto isso. Não que não exista, mas nunca tínhamos visto isso. Você vai lá e pega 2, e eu conheço os 2, né? E você fica surpreso, porque aquilo desmonta o processo. O Master não foi liquidado antes, porque tinha gente segurando e recebendo para segurar. Então, confiança é um processo conjunto. Aliás, o tema é muito bom, é em rede.
Eu conheço gente de carreira ali do Banco Central que me falava que colocava a mão no fogo de que não haveria ninguém do Banco Central envolvido dentro desse esquema de fraude, porque é algo muito chocante. Eu sei que houve realmente uma comoção interna, né? Eles estão realmente muito chocados. Agora, ao mesmo tempo, também ouço uma coisa muito boa, né, Gui, que é separar pessoas de instituições, que é o desafio do momento, né? É tirar a maçã podre e preservar isso que vem sendo construído, que não pode ir tudo pelo ralo por conta do que vocês estão trazendo. Fraude é algo que vai se sofisticando e a gente precisa discutir nesse momento não aquilo que não está valendo, mas aquilo que precisa ser aprimorado. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco, o Gui começou a falar, Fábio, uma questão importante, que é um pouco trazer essa visão de avanço, porque a sensação que a gente tem parece que não avançou muitas vezes, né, ou que ficaram lacunas, por inclusive falhas até orçamentárias, né, das instituições, das agências. A gente está vivendo uma questão séria de verba para poder fazer com que as agências tenham capacidade de atuar, né? Queria que você pudesse trazer qual é a sua visão sobre avanços que você enxerga aí nos últimos anos nessa interação entre empresas, investidores, auditoria, reguladores, entidades de mercado e imprensa também, se vocês quiserem contribuir um pouco sobre essa visão aí desse avanço. Perfeito, Juliana. Eu vou te dizer que, para um profissional aqui de governança, de riscos, não tem momento melhor do que uma grande crise para a gente sentar e repensar o modelo, né? A despeito aqui, como eu disse aqui, né, comemorando com o desastre da sociedade, mas é um momento bastante oportuno para a gente fazer essas conversas aqui, tá? Porque quando a gente fala de implementar camadas de proteção, a primeiríssima leitura que vem à tona é sempre uma leitura de custo. Ah, não, pô, vai querer trazer burocracia, mais uma camada, mais uma proteção. E é óbvio, não tem ninguém aqui entendendo que vamos rasgar recursos e dinheiro, não se trata disso. Mas vamos olhar para o passado recente do que a gente viu aqui no nosso país, né? Há poucos meses, a própria Bolsa de Valores propôs uma série de melhorias do nosso mercado de capitais, aperfeiçoando, né, a governança do seu principal segmento de listagem, um novo mercado. Quase em uníssono, o que as companhias brasileiras disseram foi: não queremos melhorias, temos uma leitura de aumento de custos e que não seria oportuno que a gente aumentasse o número de independentes, de que a gente tivesse uma manifestação dos principais executivos sobre as informações contábeis. Quer dizer, isso obviamente tem um custo, né? Em geral, a nossa primeira leitura é de não enxergar a geração de valor que é feita com a implementação de uma boa governança corporativa. Essa leitura, como eu disse, da sociedade, de prefiro não, ela acaba se espraiando, né? Nesta semana tivemos uma nova sinalização, com uma revogação de informações de sustentabilidade que trazem transparência para o que está acontecendo dentro das empresas. Quando a própria CVM diz: vamos deixar isso agora de maneira voluntária, o que era obrigatório, que foi um grande avanço, a gente indiretamente está dizendo, né, governança é secundário, porque a gente não precisa dessas informações, e que, em grande medida, para quem está acompanhando, é colocar informações financeiras exatamente ao lado de outras informações, não financeiras, sustentabilidade, para a gente entender o que está acontecendo das empresas. Obviamente isso tem um custo, mas é o mesmo custo que a gente viu décadas atrás, quando alguém disse: precisamos implementar de maneira obrigatória um cinto de segurança nos veículos. Para quê? As crianças brincavam sempre no porta-mala, nunca aconteceu nada, né? Todo mundo cresceu década de 80, ali no porta-mala, né? Na caçamba. Para que cinto de segurança? Não acontece nada, né? Até o dia que acontece. Então, eu vejo essa questão aqui de governança em rede, de melhoria, de confiança, né? Um momento também oportuno da gente fazer esse questionamento como sociedade, de quanto a gente está disposto efetivamente, não estou falando só de financeiro, mas quanto a gente está efetivamente disposto a melhorar e buscar esses aperfeiçoamentos, né? O crime, ele está se espraiando em diversos setores da sociedade, incluindo o setor financeiro, né?
E isso, obviamente, é resultado, né, fazendo aqui uma avaliação de causa raiz, né, de falhas que eventualmente são geradas no processo. Fico por aqui, acho importantíssimo a gente fazer essa reflexão aqui, né, de, tudo bem, se o remédio que foi utilizado até agora não está surtindo efeito, qual é o próximo tratamento? Vamos usar o mesmo? Ou precisamos fazer diferente? É um pouco de provocação que eu deixo aqui também nesse ambiente. Se puder entrar nessa, o Zé quer falar? O Zé quer complementar. Eu ia citar um avanço que o Gui falou mais cedo, que os principais assuntos de auditoria são mais um instrumento de defesa para o auditor. Eu considero um avanço. Eu acho que tem pouca clareza para a maior parte da sociedade do que aquilo significa, mas me parece um avanço para nós aqui da imprensa especializada, que sabe ler aquele capítulo, né, do relatório de auditor, e ver ali se o auditor olhou mais para aquilo, talvez eu deva olhar também. O próprio caso Master traz uma lista, tudo que está ali nos principais assuntos de auditoria é onde tem os problemas que foram encontrados depois, quer dizer, a gente já sabia onde estava, só um exemplo. Mas aí eu vou endossar o Fábio. Eu acho que na parte da regulação mais ampla, os avanços eles ficaram mais para trás. A gente teve ali um ano, década de 2000, 2010, boa, e agora a gente parou de querer melhorar. O Brasil tem que ver se quer ter um mercado de capitais desse tamanho ou se quer crescer. A gente quer ter diferenciais competitivos, quer trazer o investidor de volta para a mesa. A gente estava com uma seca de IPOs, agora teve um. Aí um argumento macroeconômico não parece ser suficiente, porque a gente já teve outros momentos macro difíceis e o mercado funcionava. Tinha emissão primária, tinha IPO, as empresas captavam, tinha essa conexão com a economia real, como o Zeca trouxe. E aí, nos últimos tempos, a gente tem tido esses retrocessos, ou não avanços, né, ou escolhas por não avançar, que acho que também se soma à questão do enforcement, que a gente falou que está baixo e que demora. Então, quando demora, fica parecendo que não aconteceu, né? Justiça tardia também não é justiça. Eu queria trazer, então, complementando, alguns dados de avanço, eu acho que vale a pena trazer, né? Em 2017, começou, quando a gente fala em termos de governança, as empresas tiveram a obrigatoriedade de dizer se elas estão praticando ou não a governança, que é o Pratique ou Explique. E assim que saiu, a gente começou a medir. Então, eu vou dizer que alguns avanços é que a gente passou a medir e a divulgar mais. Tudo. Todos os dados e informações. Então, todos nós temos acesso a mais informações. O que a gente vai fazer com ela é que a gente precisa evoluir. Mas acho que eu queria trazer algumas informações. A governança, ela evoluiu de 2017 para cá. Não só passou-se a se falar mais, mas o Pratique ou Explique, que era, bom, quem pratica? 30%, se você olhar todas as pontuações, na época, 30% dos itens eram praticados pelas empresas. Hoje, mais de 60% dos itens são praticados pelas empresas, como um todo. Então, houve uma evolução na governança. Se você olhar, houve uma consolidação das estruturas de controle e gestão de riscos das empresas. 80% das empresas têm áreas de gerenciamento de riscos, 91% possuem uma política formal de riscos, 96% contam com auditoria interna. Houve uma profissionalização dos conselhos e dos órgãos de governança. 42% dos conselhos são independentes, 85% realizam avaliação periódica e 88% contam com comitê de auditoria. Claro, a questão aqui é se efetivamente tudo isso funciona, se as pessoas têm coragem para dizer o que elas deveriam dizer e não dizem, né? E se efetivamente acontece um enforcement no processo. Mas que houve evolução, pelo menos no papel, houve.
Agora, a gente precisa entender o que foi que aconteceu no caso. Cada caso tem uma fraude, né? E cada fraude que acontece vai ficando cada vez pior. A última que a gente viu foi das lojas americanas, e a gente não falou mais nisso, mas o caso ainda não encerrou. E se você começa a analisar o que aconteceu com Americanas, você começa a ver que é um ecossistema que foi construído de fraude, que é muita gente querendo fraudar. Realmente, e tudo escondido. E passou, inclusive, por fornecedores, não só dentro da organização, mas por todo o ecossistema. E a gente está descobrindo agora, no caso Master, também. Então, a gente precisa entender o que tem nesta sociedade de humanos, né, que realmente encontra formas de fraudar e prejudicar o outro. E aí é uma questão que a gente vai ter que ter instituições mais fortes para trabalhar, mas a gente teve um pouco de avanço aqui que eu queria trazer. Obrigada. Zeca. Não, só para complementar, eu concordo aqui com o painel, algumas coisas a gente avançou, outras estacionaram, ou pelo menos não está muito claro como a gente avançou, mas eu queria olhar aqui um pouco, independentemente da questão das fraudes, eu vejo uma oportunidade bem interessante para todos nós aqui, sabe? Para reguladores, para entidades como Ambima, IBGC, AMEC, Ibracon, e para a sociedade, para os profissionais aqui de auditoria, para os profissionais de mercado, que é a questão das informações. A sociedade hoje, não só os investidores, está muito exigente em relação às informações, em relação à transparência, aos dados. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente tem hoje, pelo menos aqui no Brasil, obviamente a gente pode extrapolar e pensar em outros mercados que também tem muito, a gente tem muita informação. Nós temos muitas informações, muitos dados, né? Agora vem aí um desafio assim, de como a gente transmite isso, de como a gente passa essas informações de uma forma trabalhada, inteligente, para os investidores, para a sociedade, para que a sociedade acompanhe mais o mercado financeiro e o mercado de capitais. Acho que a imprensa tem um papel super importante nesse capítulo, né? Porque a gente está aqui, está no mercado, a gente acha, eu vou passar a informação, sei lá, a gente tem informação na Ambima, vamos pegar, sobre mercado de capitais, debêntures e tal. A gente tem, a B3 tem tonelada de informações, nós temos e tal, mas a gente não sabe passar essa informação. Eu vou passar como se eu estivesse passando aqui para um colega meu, que, tá bom, eu entendi, eu sei o que é uma debênture e tal, não sei o que mais. Então, eu acho que tem uma oportunidade de, em conjunto, que nem o nosso colega aqui falou, a imprensa faz parte desse ecossistema, né? Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade da gente explorar. A gente se esforça ali, com os nossos parcos, recursos, para passar essa informação, tenta traduzir, a Juliana também ali é uma que faz o papel dela super bem. Acho que talvez falte mais, realmente, penetração, né, na sociedade, de tentar passar esses conceitos. E eu confesso que a gente sofre até algumas resistências, tá, Zeca? A gente lá no Valor, a gente tem o hábito de divulgar o esquecido lucro líquido. O contábil, quando as empresas divulgam seus balanços, demonstrações financeiras, e o que a gente recebe de reclamação das empresas, porque a gente não divulga com destaque o EBITDA ajustado não recorrente, ou marretado, e eles acham ruim, e a gente fala, mas a gente, se é o número bom para o IFRS, é o número bom para a CVM, é o número bom para o auditor, é a base de dividendos, a gente vai continuar divulgando. A gente divulga o outro também, mas o mercado mesmo, às vezes, o mercado aí falando de investidores, analistas, eles ignoram. E aí o que a gente vê, dezenas de empresas aí com EBITDA ajustado recorrente altíssimo e quebrando.
entrando em recuperação extrajudicial. Então, acho que também a gente tenta, ele faz o nosso esforço diário, nosso tijolinho, mas a gente também não consegue mover tudo sozinho. Eu queria contribuir aqui, porque isso é absoluta verdade, né? A gente tem muita informação e ninguém vai ver essa informação. Os analistas, os investidores vão olhar o press release. A empresa prepara uma apresentação bonita com gráficos. Não estou dizendo que é mentira, mas ela capricha no colorido da foto, etc., e traz o público para ler o que ela quer dizer. Agora, aquelas demonstrações financeiras completas, com aquelas nossas explicativas chatas, mal escritas, não dá para entender o que está sendo explicado lá. Mas essa informação não é lida. A gente fala do EBITDA, o EBITDA foi inventado por bancos, quando não existia informação de fluxo de caixa, e o banco queria saber se aquela empresa conseguiria pagar os juros do empréstimo. Era isso. Depois do lucro, sobra dinheiro para pagar o juro do empréstimo. Foi uma conta simples. Hoje a gente divulga fluxo de caixa, é uma informação muito mais completa, dividida em 3 camadas. Ninguém lê, né? Nem o jornalista fala do fluxo de caixa. Ninguém lê. Está lá a informação, ninguém lê. A gente está com um problema sério que tem que se falar tudo rápido, tudo curto, ninguém lê mais, né? Aliás, é só ler a manchete, o lead e pronto, eu não vou ler a matéria. O vídeo, né? O vídeo tem que ter, no máximo, 90 segundos, né? Você tem que explicar tudo em 90 segundos. Mas a gente está caminhando aqui para o fim, e eu fico realmente vendo esse copo meio cheio que até que o Carlos falou, né? Vocês trouxeram um pouco dessa oportunidade de evolução também, porque o público ele está mais qualificado, eu tenho percebido isso em quase 30 anos de jornalismo econômico, vendo tanto o trabalho especializado que o Valor Econômico faz, mas também para as pessoas em geral, que eu falo mais, né? E a gente tem hoje uma tarefa muito séria de uma baixa coesão social, né? Então as pessoas acham que os interesses individuais eles são mais importantes sem pensar que os custos são coletivos. Então essa construção é dura, mas acho que a confiança faz parte disso e a gente está construindo aqui. Acho que muitos de nós aqui todos juntos hoje a gente não pode perder a esperança e a responsabilidade que a gente tem dentro de cada função nossa na sociedade de não se deixar contaminar por esse sentimento de que não vai dar nada certo, tudo vai acabar em pizza, vai dar tudo errado, porque eu acho que realmente a gente tem uma responsabilidade, né, enfim, de fazer esse Brasil melhorar, né? A gente pode e merece ter um Brasil muito melhor, né? É isso que me faz levantar todos os dias da cama, né? A gente tem aí o resultado do nosso quiz, olha só, a pergunta, o Sebastião vai ler o resultado do quiz, já que você que fez a provocação, já temos o resultado aí, Sebastião. Oi? O microfone. Alô, voltei, senão eu não vou receber meu cachê, Juliana. Então eu fiquei fora durante uma parte do painel, mas voltei, tá bom? Então vamos lá, a pergunta era, na sua percepção, qual é hoje o maior risco para a confiança no mercado de capitais brasileiro? Então, a maior resposta foi exatamente a questão de assimetria e transparência insuficiente das informações que estão sendo reportadas. Em segundo, expectativas irreais, né, sobre os papéis de todos os agentes do mercado. Em terceiro, os desafios na supervisão e punição de irregularidades. Então, aqui não tem quiz, não tem resposta certa ou errada, mas acho que conecta bastante com o que a gente debateu aqui ao longo do painel. Ou estão querendo derrubar a gente. Ou eles estão confusos, né? Não sabe quem que é o moderador, quem é o mestre de cerimônias. Eu só voltei para receber meu cachê, senão não iam me pagar. Então... Bom, quero agradecer, a gente está bem, não sei se eu faço isso com vocês, mas a gente tem 2 minutinhos, se vocês quiserem, enfim, dar uma complementada final, antes da gente encerrar o painel, enfim, algo que eu tenho esquecido, ou que vocês queiram só reafirmar aí enquanto valor rapidamente, 1 minutinho para cada um, vou dar 1 minuto para cada um.
Time's up, está escrito aqui, já é uma forma de falar, não acredito, Juliana, que você deu 1 minuto. Então, vocês têm 30 segundos cada um, senão eu vou ser demitida do meu papel. Perfeito, Juliana. Em 30 segundos aqui para dizer que, na provocação do quiz aqui, eu acho que uma mistura de tudo aquilo que a gente viu, né, de informação, transparência, eu colocaria também uma pitada de coordenação entre os diversos atores aqui que compõem essa camada. Né? O trabalho deles não tem ficado mais fácil, pelo contrário, mesmo com tecnologia, enfim, com inteligência artificial, a gente está olhando aqui questões que vão de sustentabilidade, cibersegurança, questões de fraude, sistema financeiro, enfim, né? O que exige, obviamente, numa perspectiva aqui de profissionais, que a gente continue estudando e nos aperfeiçoando. Né? A mensagem que eu deixo aqui no finalmente. Rui. Eu acho que a gente está num momento bom, né? Essa crise chacoalha, né? A CVM vai receber alguns trocados, o Banco Central vai melhorar a sua governança para evitar o que aconteceu. Então, a gente está num momento bom. O que precisa é a economia reverter, voltar a funcionar e o Brasil ser um país viável novamente. Mas eu estou otimista. Zeca. Bom, acho que o tema aqui, né, confiança em rede, confiança, acho que a gente não pode nunca esquecer que tudo começa com a gente, com o indivíduo, né? Sejamos éticos, né? Eu acho que essa é a base de tudo, a base da confiança, e aí depois o sistema vai multiplicando. Obrigado. Obrigada, Valéria. Eu queria valorizar o papel das organizações da sociedade civil que estão aqui representadas, né? Que é o terceiro e o quarto setor. E que é importante que a gente tenha esse papel de vigilância, de trabalhar em conjunto, para que a gente consiga fortalecer e ajudar a fortalecer o mercado brasileiro. Obrigada. Obrigada. Cidadania, né, Fernando? Só para, concluindo aqui minha participação, eu teria votado no item 3, na parte da supervisão e regulação, porque eu acho que a sensação de que a informação é insuficiente, a meu ver, faz parte da falta de enforcement e controle. Quem já parou para ler um formulário de referência, vê às vezes como ele foi preenchido com desdém, sem muito capricho, informação claramente equivocada, às vezes copia de uma outra empresa. Então, eu acho que essa parte tem uma relação de dependência entre os dois itens. E aí, só para concluir, acho que vai ser bom, como o Gui falou, né? A CVM agora vai ter dinheiro, e isso também deixa de ser um motivo, uma desculpa para não conseguir ver porque não tem dinheiro. Então, se você agora tira essa questão da mesa, acho que é bom para todo mundo, tomara que encontre antes os problemas, que surjam poucos problemas, porque vai ser tudo detectado antes, mas que quando chegar a hora do julgamento, como o Zeca falou, as punições aconteçam, seja na própria âmbito administrativo, depois sejam mantidas ali no conselhinho e na justiça também. Tá certo. Agradeço o painel bastante inspirador aqui para mim, ver que tem muita gente que está trabalhando e querendo que a gente consiga caminhar para frente, né? Isso que importa, né? Tem muita gente boa querendo fazer a diferença, e vocês, com certeza, estão aí dentro de vocês também, puxando aí esse otimismo que às vezes fica cansado, né? Agradeço a participação aqui de todos e vou pedir uma foto aqui, todo mundo no centro do palco. Obrigada. Obrigado.